coisa eu te aviso e fiquem à vontade também para falarem alguma coisa no chat, interromperem, levantar a mão. Uhum. Pessoal, se quiser abrir o áudio assim, não tem problema não, eu não me importo. Então vamos lá. Vicky, confirma pra mim se tá aparecendo na minha tela. Tá sim, certinho. Certinho, né? Opa. Ok. Bom, pessoal, a primeira aula será sobre variações linguísticas, que eu acho que é um conteúdo mais base, assim, pra gente começar a estruturar a gramática. E vamos lá. A minha primeira pergunta é: vocês sabem a diferença entre língua, linguagem e fala? Que, querendo ou não, são três definições básicas, assim, conceitos que a gente precisa entender. E aí eu queria que vocês me falassem, abrissem o áudio ou mandassem aí no chat que a Vicky lê para mim, por favor. Lá, vamos lá, então vou falar aqui. Bom, eu acho que língua é o certo idioma que fala num certo local. Linguagem é linguagem de certos grupos, ou não. Eu acho que a fala, não sei, esqueci. Mas é algum desses aí, que é linguagem é do grupo, e fala, eu acho que seria a mesma coisa quando se constitui, tipo, esse grupo de pessoas sai de uma região, vai para uma região lá totalmente isolada, e aquele grupo cria uma nova fala, um novo jeito de falar, eu acho que é isso. Isso, perfeitinho. Alguém mais gostaria de falar Ó, um pouco sobre? a Sofia escreveu assim, língua referente ao idioma, perguntando, Sim. né? Ah, era uma pergunta mesmo? Aham. Sim. Tem mais alguma coisa aí no chat? Não, só a Sofia escreveu. Ah, Gente, então sintam-se vamos à lá. vontade, viu? Se quiserem ir escrevendo, pensando um pouquinho ao longo da reunião, da aula, podem pensar também. Bom, então vamos lá para as definições. Ninguém mais quer falar? Não? Então tá bom, vamos lá. Bom, a primeira definição que eu trouxe é a de linguagem. Ela está mais voltada para a capacidade que a gente tem de expressar, de conseguir transmitir o que a gente está sentindo, o que a gente quer demonstrar, a nossa mensagem, o que a gente está pensando e tudo mais. E essa nossa capacidade de transmitir informação, ela é desenvolvida por meio de uma língua. Como segunda definição, a língua, ela é a parte mais social da, da nossa comunicação. Ela é um código formado por elementos e regras que nos ajudam, né, a conseguir trocar essa informação. Então, quando a gente quer repassar alguma coisa, a gente usa uma língua para que a outra pessoa consiga entender o que a gente está falando. Como o... Ah, eu esqueci o nome do mocinho, Luiz, eu acho. Ele falou, né? É o que a gente costuma chamar de idioma, né? O conjunto de elementos e regras que faz parte do nosso dia a dia. E segundo o linguista Ferdinand Saussure, a língua é uma concepção abstrata que só se realiza quando é empregada em um momento de comunicação. E, como terceira definição, eu trouxe a parte da fala, né? Que é a concretização da nossa língua em um ato de comunicação. Então, é a parte ativa, parte de conseguir se expressar completamente dito. E a gente tem que entender que a parte da fala, ela caracteriza individualidades nessa comunicação. Ela pode levar em consideração algumas manias, sotaques regionais, hum, esse que a gente coloca no meio da frase como uma mania mesmo que a gente tem, ou a velocidade com que a gente fala. Então, é muito individual. E são a base para as nossas variedades linguísticas. O que a gente tem que entender é que a nossa língua,
o português, ele está presente não só no Brasil, como em outros diversos países, mas vamos pensar aqui, né? Nosso território ele é muito grande, muito vasto, com diversas pessoas que possuem vivências, rotinas, contextos diferentes. Então, é difícil pensar que a língua vai se manter estática, né? Ela vai se modificando a partir de condicionantes regionais, sociais, muito do que a pessoa tem presente em seu dia a dia. E aí, a gente faz o estudo dessas variedades linguísticas em 2 âmbitos, o âmbito geográfico e o âmbito sociocultural. E aí eu trouxe algumas demarcações para a gente falar sobre. Bom, quanto às variedades geográficas, a gente pode linkar as variações condicionadas à localidade geográfica, aos falares regionais ou dialetos, que é muito do que eu disse, né? De que em cada região existem aquelas palavras diferentes e que vão de acordo com aquela cultura dali. E aquilo não está errado, só é uma variedade geográfica. Também a gente pode trazer como tópico a diferença de uma linguagem urbana e uma linguagem rural e os jargões ou terminologias, que são palavras em linguagens mais técnicas, muito comuns para o pessoal de direito, por exemplo. Então, não é algo que seja utilizado por todo mundo, mas que para eles é muito comum. Então, uma variedade geográfica quanto ao âmbito de atuação, por exemplo. E na parte sociocultural, onde a gente consegue elencar variedades devidas ao falante, que aí podem variar. Por exemplo, essa pessoa tem tal grau de escolaridade, então o seu nível de acesso é esse, e isso resulta em sua forma de se comunicar, seu falar, o que tem de acesso. Profissão, idade e tudo mais. Outro tópico que eu trouxe é variedades devidas à situação. Eu acho que eu escrevi um pouco mal essa frase, né? Mas o que ela quer dizer? Que a situação ela pode requerer de uma variedade de fala ou de linguagem diferente. Por quê? Dependendo do tema da conversa, do ambiente onde você está, do nível de intimidade que você tem com a pessoa com quem você está falando, do seu estado emocional, porque às vezes, sei lá, a gente está se debulhando em lágrimas e vai falar de uma maneira diferente. E isso compõe a nossa comunicação no geral. Também é muito importante que a gente entenda que os níveis ou requisitos de fala também fazem parte dessa variedade linguística e que eles englobam 3 pontos: a norma culta, a norma coloquial e a norma literária. Bom, a norma culta, ela é considerada o modelo base, né, das demais línguas. Ela é utilizada em níveis de mais formalidade e é o dialeto base para a nossa escrita. Muito utilizado nos meios de comunicação em massa também. É a linguagem que é ensinada nas escolas e é a mesma em uma extensão de país, ou seja, ela unifica. E ela é requerida porque, para que, por exemplo, uma pessoa com seus falares regionais, com suas gírias, com seus dialetos, que mora no sul, por exemplo, consiga se comunicar com uma pessoa que mora em Manaus e ela consiga receber essa mensagem de forma eficiente. Tá. A linguagem coloquial, ela é mais informal. Então, nela não tem algo como o certo ou errado. Então, a gente não consegue fazer essa diferenciação, né? Tal coisa é certa ou errada. Ela tem gírias, ela tem dialetos, ela é o que a gente usa no nosso dia a dia. Então, expressa muito do nosso cotidiano. E tem também a linguagem literária, que é aquela empregada por poetas, por prosadores, que contextualizam expressividades, figuras de linguagens, reflexões, etc. São muito mais rebuscadas e que a gente não está tão acostumado a ter contato. Aqui eu trouxe as principais diferenças entre uma linguagem falada e uma linguagem escrita. Bom,
A linguagem falada, ela é uma mensagem transmitida de forma imediata. Então você vai falar e a outra pessoa está contigo. E ela vai conversar. É mais uma conversa. Então é muito importante que as duas ou todas as pessoas que estejam se comunicando, elas tenham o mesmo tipo de conhecimento para entender o que está acontecendo. Para não ficar aquela história de, tô boiando, né, na conversa. Então, para que a mensagem ela consiga ser passada, todas as pessoas precisam entender os dialetos, as informações que estão sendo repassadas. A mensagem ela é transmitida de uma forma mais breve, com construções mais simples, baseada muito na fala, nos gestos, e tem a presença de entonação, né, que vai enfatizar os nossos falares. Tem também aquelas caretas ou expressões que a gente faz com o rosto, né, é bem comum. E para a linguagem escrita, ela é uma mensagem transmitida de forma não imediata, normalmente por textos, artigos, jornais e outras coisas. Nela, o receptor ele não precisa conhecer por completo a situação ou o contexto que está inserido ali. Porque normalmente a gente vai ler e vai tentar entender o que está sendo passado. Ou até aprender com aquilo, né? Não necessariamente a gente precisa estar entendendo para dar uma resposta imediata. São construções mais complexas e planejadas, né? E subentende-se que o emissor ele teve mais tempo para elaborar. E é muito importante que a gente faça uso de sinais de pontuação para conseguir construir aquela expressividade que não se tem, né, na linguagem escrita, que não se tem como na fala. Então, aí as acentuações entram para isso. E agora, eu trouxe alguns tópicos para que nós possamos discutir. E gostaria muito que vocês falassem comigo, né? Abrissem o microfone, ou mandassem pelo chat também, para que a gente consiga se basear um pouco nisso que eu passei até agora. Então, o primeiro tópico para discussão é: quais são suas maiores dificuldades na comunicação? Eu vou até voltar na sala. Filha. Pessoal. Alguém. Vicky, tem alguma coisa no chat? Agora a Sofia colocou que acha que a maior dificuldade dela é a dicção. O Luiz queria falar, mas falou pra gente esperar um pouquinho. Estão falando lá na casa dele. Mas por enquanto é isso. Gente, a gente quer escutar vocês. A Priscila acabou de colocar que a dificuldade dela é o uso de gírias. Vamos para a Sofia primeiro. Ela falou sobre a dicção, né? Sofia, como você acha que a sua dicção te atrapalha em conseguir manter um nível de entonação ou de conseguir fazer uma conclusão de ideias? A que ponto? E quem mais falou sobre gírias? Isso, quem falou sobre gírias foi a Priscila. O Luiz também colocou aqui agora que a maior dificuldade dele é o sotaque meio caipira. Mas é isso que eu preciso que vocês entendam, né? Que a mocinha falou sobre as gírias. Em que contexto seria isso? Num âmbito mais informal? É algo que te atrapalhe?
é algo que esteja mais enraizado, ou é algo do seu cotidiano e nem faz mal, assim. E sobre o sotaque foi o que a gente estava conversando, né? Sobre as variações regionais. Então, faz parte da linguagem de vocês, né? Não é algo que venha a ser mudado. Alguém mais? A Sofia disse agora que às vezes ela fala palavras com R e I no meio e ninguém entende. Uma gíria que eu não conheço. A Priscila também colocou agora que em relação às gírias, ela tá falando que, por exemplo, eu estou falando com alguém e ela usa uma gíria que eu não conheço, dificulta a comunicação. Ah, sim. Ah, isso realmente. E é por isso que a gente tem que conseguir ponderar, né? Qual é o grau de conhecimento da outra pessoa e como a gente vai fazer para se comunicar com ela. Porque de nada adianta a gente falar se aquela outra pessoa não conseguir receber aquela mensagem de forma eficiente, conseguir entender o que você está querendo passar. Passo para o próximo tópico. Tem mais uma contribuição aqui. Duas, aliás. A 3, Eba. A Andrea, acho que é assim que fala seu nome, se estiver errado, me corrija, por favor. A Andrea falou, a forma de expressar, para que a pessoa que está ouvindo entenda, kkk. Então, a dificuldade dela é a forma como ela tem que se expressar. A Ana Júlia falou assim, dicção péssima e expressividade em excesso. Minha dicção atrapalha minha forma de expressão, atrapalha me levarem a sério às vezes, e minha expressividade às vezes se contradiz com a minha fala. A Maria Antunes disse que é na comunicação, por muitas vezes não conseguir se expressar da maneira que gostaria. E o Luiz falou que a dicção dele é ruim também, eu acho, que ele não consegue falar... Ah, não, acho que é a forma de passar o pensamento. Que ele não consegue falar tudo o que está pensando, sempre atropelando alguma coisa. O Nariel disse que às vezes as ideias estão lindas na cabeça, aí na hora de falar sai tudo diferente. Não consigo expressar corretamente. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é que tudo é uma questão de prática. Muito do que a gente se habitua a fazer. Às vezes, a gente... É claro que isso envolve muito da questão intelectual, do emocional, de como a gente está conosco, né? Como estamos com nós mesmos. Mas é muito de uma questão de prática. Quanto mais você lê, quanto mais você visualiza, quanto mais você escreve. E, pelo menos comigo, algo que me ajuda muito a conseguir falar é tentar escrever aquilo que eu quero passar. Por exemplo, quando eu venho tentar montar a aula para vocês, que é uma tarefa, assim, que pelo menos eu fico muito apreensiva, né? De, será que eu vou conseguir fazer isso certo? Ou falar realmente tudo que eu preciso? Então eu sempre escrevo tudo bonitinho para tentar passar da melhor maneira possível. E quanto à dicção, é algo que a gente precisa treinar com o tempo, mas que se vocês acharem que é algo assim muito extraordinário, procurar realmente, né, algum acompanhamento com fonoaudiólogo ou algo do tipo. Mas que a gente consiga entender realmente que as gírias, os sotaques, eles fazem parte do nosso dia a dia e que não é algo que precisa ser mudado. Só entendi. Mais alguma coisa, Vicky? Não, Ana, nada de novo. Mas posso fazer uma contribuição também? Claro que pode. Eu queria falar que, assim, acredito que boa parte dos alunos aqui sejam da Campina, sejam de alguns lugares do interior também. E algumas pessoas falaram de sotaque, de se expressar, da dicção, de características da fala, muitas vezes, né? Regional, como você estava falando. E acho que existe uma falta de representatividade também desses dialetos, dessas outras formas de falar que não sejam as formas mais aproximadas daqui à norma padrão, né? Do que é concebido como a norma padrão, como se houvesse uma norma, assim, exata para se comunicar, né? Porque o instrumento, quer dizer, a função básica da linguagem é passar informação, e isso tendo cumprido é o que importa, né? Então, sei lá, eu acho que é importante os alunos refletirem, assim,
por que acham essas dificuldades na fala, que dificuldades são essas? São dificuldades realmente ou se são apenas estereótipos, né? Alguns preconceitos enraizados que a gente tem. Então... E que a gente consiga entender isso, né? Acho que é até a base para nortear nosso entendimento, nossos futuros estudos. Não é algo errado, é algo contextual, faz parte de vocês, do lugar onde vocês estão inseridos. E que o importante é a gente conseguir se comunicar de maneira eficiente. Eu falar, vocês entenderem, vocês falarem, e eu conseguir entender. Então, isso é o primordial. E a única coisa, assim, da gente entender que quando a gente for mesmo para estudar gramática, ortografia, acentuação e morfologia e todas aquelas coisas, é entender que, querendo ou não, os vestibulares, eles requerem uma escrita baseada na norma culta, mas que isso não interfere em nada no jeito de se expressar e de se comunicar de vocês. É que eles precisam ler aquilo de uma forma, principalmente para a redação, né? Que é onde vocês vão precisar escrever com uma metodologia formal, de entender exatamente isso. Que essa formalidade toda e essas regras e construções, elas são necessárias para que o que vocês querem falar saiam da forma mais clara possível, para que qualquer um que conheça português em qualquer lugar desse Brasil ou até em outro país consiga fazer uma interpretação exatamente do que vocês estão querendo dizer, para que não haja aquele tal duplo sentido, sabe? Sim, é importante ressaltar que a gente vai usar a norma culta aqui, é o instrumento principal, mas, assim, não é porque a gente tem preconceito ou alguma coisa do tipo, e sim porque é uma exigência do vestibular que ainda é muito tradicional, né, mas que está se modernizando, assim, a cada ano que passa, né. E aí, só para finalizar, a Sofia Romão colocou aqui que muitas vezes é o preconceito linguístico mesmo. Ela falou um termo maravilhoso que é preconceito linguístico. A gente vai provavelmente trabalhar esse conceito ao longo das aulas, não só de linguagem, mas de humanidades, enfim. E, enfim, aguardem as próximas aulas aí, que vai vir coisa boa. E que a gente consiga. Desculpa, pode continuar, depois não, eu falo. Pode falar. Não, Luiz, pode falar. Então, que nem vocês estavam falando aí de tipo de expressar com clareza o que a gente tá querendo passar. Eu tenho um problema comigo que eu tentei já mudar até mesmo de professores assim da escola de me corrigirem no que eu estava falando, de hoje em dia eu tentar falar daquele jeito, só que eu falo uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu estava pensando e quando eu tento corrigir, eu pioro mais ainda a situação. Então eu já tentei falar tudo quanto é jeito de norma culta, mas não dá. Não vamos falar assim com esse pensamento de não dá. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que quebrar aqui. Então, acho que, é muito importante também que a gente venha com essa cabeça um pouco mais aberta, né? De que a gente vai construir junto. Então, tudo que vocês acharem que tem de dificuldade, é muito importante que vocês consigam e entendam que a gente tem um canal de comunicação aberto para vocês virem, chegarem na gente, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja durante as aulas, e falar, eu tenho tal dificuldade e eu queria estudar isso, trabalhar isso. E é claro que a comunicação é uma delas. Rede pública, principalmente, né? Mas a educação tradicional, ela não trabalha isso na gente. E isso acaba acarretando não só na nossa vida profissional, acadêmica em si, mas no nosso cotidiano, em como a gente se comunica com a nossa família, com aquelas pessoas que estão mais próximas da gente. Então, eu acho que é algo pra gente trabalhar junto mesmo. Sim, sim, até porque quando tipo, eu tô no meio de tipo de pessoas assim que são do meu convívio e tal, que já estão acostumados com o sotaque, assim, mesmo aqui eu tô forçando para tentar falar mais o curto possível, sabe? Porque se eu começar a soltar aqui a voz muda, mas tipo, mas não se preocupe, Luiz. Com o pessoal, com o pessoal que sempre tá acostumado, daí tipo, você entende tudo, todo mundo entende o que eu tô querendo falar. Mas acho que a maioria do pessoal que estava escrevendo no chat estava falando disso também, de querer se expressar e não conseguir falar o que estava querendo se expressar de verdade, né? Isso que é o mais, assim, é o que puxa mais
lado, assim. Vocês falaram muito, né, dessa parte mais da fala em si. Da fala e dos métodos de linguagem. E aí eu peço também para vocês conseguirem falar sobre a parte de linguagem escrita, para que a gente consiga, para que eu consiga trabalhar um pouco, né, de como está a dificuldade, a realidade de vocês, de quais pontos vocês têm dificuldade, o que será mais importante de ser trabalhado. Então a gente vai para o próximo tópico. O que vocês julgam ser mais difícil dentro da linguagem, da língua idioma e da fala? Eu não entendi a pergunta. Eu não sei se foi pergunta. O que vocês acham mais difícil dentro dessa parte de comunicação? Dentro da linguagem, dentro da língua e dentro da fala? O que para vocês é mais difícil? Ó, a Priscila falou: acredito que o mais difícil é distinguir os momentos que você vai usar a linguagem formal ou com quem você pode falar de maneira mais relaxada. Acho que essa dúvida a Ana pode tirar, né? Dúvida. É, né, Ana? Quando a gente pode usar uma linguagem mais formal, quando a gente deve, né, usar uma linguagem mais formal e quando a gente não precisa. E a Sofia e o Guilherme colocaram que gramática, né? Responderam sua pergunta. A parte de gramática no geral, né? A gente tem que conseguir. Foi como eu falei sobre. Tem mais alguns comentários. Quer que eu leia ou eu quero responder esses eu quero. Não. Fala sobre os próximos comentários, que aí depois eu já. Tá. A Ana Júlia, ela falou assim: parece todo, mas sofro com a acentuação de palavras, devido que no automático o corretor sempre faz essa função. Fora a vírgula que coloco onde a minha consciência mandar. O Luiz disse: o meu é confundir também a linguagem formal e o meu dialeto mesmo. Isso é comum, gente, porque, na verdade, a linguagem formal de vocês é a linguagem onde vocês estão, né? Quando vocês usam uma linguagem que vocês consideram formal, vocês forçam, isso não é natural para vocês, né? A Sofia também falou que sofre com os acentos que mudam o tempo todo. Sim, é que tipo assim. Poxa vida! Não fale. É que eu tô falando agora porque é ruim de escrever. Mas é que, tipo, é sempre, principalmente eu que fui criado, tipo, em sítio, assim, sempre que a gente viu o patrão da fazenda, sabe, ia conversar, nossa, a gente, pegava a maior língua possível ali, mais formalidade ali, sabe? Eu não sei, e tipo, eu acho que, eu não sei se é de costume, já que sempre que a gente vê alguém com mais poder, a gente quer falar mais bonito, né? Mas isso que acontece, que a hora que a gente vai falar bonito, sai mais feio do que se estivesse falando a língua formal da gente mesmo. A Andrea levantou a mão aqui. Pode falar, Andrea. Então, Ana, no meu caso, é na escrita, para produzir um texto, por exemplo. Eu vou produzir um texto ou vou fazer uma redação, eu elaboro o que eu vou falar na minha mente, e na hora de escrever, eu escrevo com uma linguagem totalmente não formal que deveria ser escrita. Bom, vamos por partes. Eu vou abrir o Meet aqui, vou voltar para o Meet, porque aí eu consigo ir acompanhando e respondendo vocês a partir das mensagens. André, se você já tiver falado, você só abaixa a mãozinha, ou se você quiser manter, pode deixar. A primeira foi da Priscila, né? Dessa parte da gente conseguir identificar quando a gente pode falar de uma maneira mais formal ou de uma forma mais relaxada. E essa parte entra na parte de linguagem culta e de linguagem coloquial, né? Gente, só um instante que eu deixei, ai meu Deus, a chave da porta virada e minha tia não tá conseguindo entrar em casa. Pera aí. Vai lá, Ana, vai lá. Ai, gente, vou ler aqui os comentários de vocês de novo. Desculpe se eu tô falando demais, viu? Imagina, gente, fiquem à vontade, podem contribuir com a aula quanto vocês quiserem. Fiquem à vontade para abrir o microfone, interromper a gente. Gente, perrengues de um EAD. Acontece, essa é a né? realidade da pessoa. Realidade dos professores EAD. Desculpa, gente. Bom, voltando.
Vamos lá. Priscila, isso é muito da gente conseguir entender e, na verdade, de ter a sensibilidade de interpretar em que contexto a gente está. Quando a gente está com os nossos amigos, com pessoas que a gente já tem um convívio há muito tempo, não é errado falar gírias ou desbrochar os nossos dialetos, né? Mas quando a gente está em algo mais formal, na escola, quando a gente vai conversar com alguém, com professores, com pessoas mais velhas, é muito importante que a gente pondere, né? O que a gente vai dizer. Tanto porque, às vezes, eles não conhecem as nossas gírias, por exemplo, e não vão conseguir identificar o que a gente está falando. Podem pensar que a gente está caçoando deles ou algo assim. Então, eu acho que é mais de ter essa sensibilidade mesmo. E isso a gente vai construindo com o tempo e com a nossa acessibilidade às outras informações. A Sofia e o Guilherme falaram muito da parte de gramática, né? Infelizmente, a gramática é muito de prática. É muito do que a gente está acostumado a ler. Porque tudo que a gente reproduz é muito do que a gente faz. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve. E é uma reprodução constante. Então, nós vamos ter que juntos conseguir, né, participar das aulas de formativa, fazer listas de exercício, começar a ler. Eu acho que, eu falo por mim, eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir aprender a ter hábitos de leitura, só que a faculdade meio que me obrigou a isso. E é algo que com o tempo a gente passa a gostar. E aí acaba ficando automático, então a gente vai conseguindo identificar melhor onde adicionar uma vírgula. E aí com as regrinhas gramaticais a gente vê que nem é tão por intuição assim. Mas isso a gente vai trabalhar nas aulas. E é muito bom que vocês consigam passar essa devolutiva, né? Para já saber assim, o melhor tipo de abordagem para passar para vocês. A Ana Júlia falou sobre a acentuação. E eu acho que cabe muito, né, disso A também. Ana Júlia, ela fez mais um comentário lá embaixo também, Ana. Ela fez 2. Acabou de fazer. Aí você já responde. Tô indo aos poucos aqui. A Sofia falou sobre a parte dos acentos que mudam o tempo todo, né? Nossa, né? Não é tão o tempo todo assim, cara. Já fazem 10 anos. Nossa, você tá muito professora de gramática, sabe até o ano. Oi, tá. Ela falou sobre que acha que tem um vocabulário limitado. Não me acho capaz no momento de construir um texto completo e bem feito. Vamos por partes. O construir um texto completo, eu acho que ele vai muito do... como eu posso falar? Do que a situação pede. Que tipo de... Como assim você julga o momento de construir um texto completo bem feito? Você conseguiu escrever para mim de uma maneira que eu consegui interpretar de forma ótima a sua dificuldade. Então, você não tem um vocabulário tão limitado assim, entende? E o resto, foi o que eu falei, é de construção. Então, acho que a primeira parte é você estar aberta a isso. E o Luiz falou que as vírgulas dos acentos são minhas inimigas. Minhas também, gente. Não vai achando que é porque eu dou aula de gramática que tá tudo certo. Porque não tá, não. Mas com o tempo a gente vai se adaptar. Bom, terceiro tópico. Quanto à interpretação e entendimento, o que vocês acham que deve melhorar no cotidiano de vocês, né? Algumas coisas vocês já falaram. E para os vestibulares? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as práticas de leitura. Então, esse prática sem o agudo aí, né? Práticas de leitura, sobre a pontuação, né? Que vocês já até falaram. Mas aí eu queria que vocês conseguissem me passar tipo, um feedback de como era e qual é o contato de vocês com redações, por exemplo. E aí a Vicky está aqui, né? Ela já consegue falar um pouquinho sobre também. Sobre o quê? Sobre a parte de... sobre qual é o nível de acesso ou de entendimento que ele tem, tipo, do que eu preciso melhorar, né? Para essa parte de... com práticas de leitura, de vocabulário, principalmente para
para escrita, para ajudar na escrita. A gente vai trabalhar bastante isso em literatura. Vocês vão gostar de ler até o final do cursinho, aquelas metas, porque a leitura, ela é vista muito como um tabu, né? Sei lá, parece um negócio meio longe de muita gente, né? E a gente, a gente deveria ler todo dia, toda hora, assim. Ler por coisas que tá querendo, coisas que não tá querendo. É sempre bom e estimular isso aos poucos, entendeu? É tipo, poxa, eu não faço nada disso. Foi fazendo um pouquinho por vez, sabe? E cada um no seu tempo mesmo. E a leitura é um hábito maravilhoso, gente. Invistam. A gente vai trabalhar bastante em literatura, é claro, né? Ó, vários comentários aqui. O Luiz falou que as vírgulas e os acentos são as inimigas dele. A Sofia falou que o contato com a redação foi muito pouco no ensino fundamental e no médio pior ainda. A Aline falou que ler é tudo de bom, difícil mesmo é o vocabulário formal. É verdade, Aline, concordo. O Luiz falou que redação eu até que era bom os argumentos e desenvolvimento, mas sempre me cobravam as pontuações no local certo. Acho que a Ana vai trabalhar isso, né, Ana? Sim. Ensinei a gente a gostar de ler de PDF. ler por PDF. Ai, com certeza. Eu vou aprender isso antes, para conseguir ensinar. Eu escrevo muito, estou Terror. em um projeto de montar um portfólio de textos. Leio muito e amo, mas ainda não me acho boa, meu Deus. Ah, não tem essa de ser boa, ser ruim. É você, assim. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo. E, enfim, tem gente que tem um vocabulário melhor, mas lê menos. Tem gente que tem um vocabulário menorzinho, mas sempre tá lendo, sempre tá se esforçando. Então vai de você, o que você vai fazer com o seu conhecimento, com as oportunidades, enfim. E é muito importante que a gente entenda que todo conhecimento é válido. E que, às vezes, querendo ou não, os vestibulares, o Enem, eles requerem algumas coisas da gente. Então, a gente vai trabalhando esses pontos para melhor desenvolver. Mas, a princípio de tudo, a gente tem que dar valor para o nosso conhecimento, porque a gente tem. Então, o gostar de ler já é algo incrível e é um conhecimento seu, é uma habilidade sua. O saber argumentar e conseguir. Opa, tem alguém querendo entrar. E eu conseguir, né, desenvolver argumentos sólidos, nossa, isso já é muito bom. Então, às vezes a dificuldade de um é o principal diferencial do outro, e é aquilo, né, de vamos construir junto. Então, é muito importante também que vocês consigam se comunicar entre si, um ajudar o outro, principalmente quando tiver proposta de redação, lista de exercícios, por aí vai. E eu tô amando o comentário de vocês, gente. A gente tá amando alguns comentários. Vamos lá. Ó, a Priscila disse que Um minutinho. o problema é a escolha do gênero de leitura, muito limitado. O Luiz disse que gosta de ler herbários. São livros antigos de bruxos. Sim, adoro. E a Priscila falou que é nessa vibe mesmo. A Ana Júlia falou, eu leio muita fanfic. Nossa, tem umas ótimas. Recomendo. Gente, é muito Leiam válido. fanfic. Ano passado, eu vi um post de uma mocinha no Facebook. Eu até comentei com as meninas de linguagem alguma vez. Ela tirou um notão na redação. E aí depois ela falou que a base de literatura que ela tinha era ler Crepúsculo e... Jogos Vorazes? Acho que era Jogos Vorazes. Gente, sou eu mesma essa pessoa. É tão válido. Maravilhoso. Porque lá também tem as mesmas regras de acentuação e de vírgula do que num texto completamente formal, por exemplo. De comunicação, de como fala, sentido lógico, né? Sim. E é muito disso, da gente conseguir entender que o importante é a gente ter acesso a isso, de estar aberto a acessar. Não tipo de, ai meu Deus, eu vou pegar um dicionário e vou começar a ler também. Tipo, só definição não vai ajudar em tanta coisa. Ou assim, vou pegar um livro de microbiologia para começar a ler. Já devia? Já devia. Mas não dá, sabe? É muito melhor que a gente comece aos poucos, com o mais clichê possível, só para que a gente consiga ter esse hábito de leitura.
para que a gente consiga se adaptar àquilo. E aí depois a gente consegue, né, desenvolvendo as outras coisas. E vamos lá para o próximo tópico. Ai, meu Deus, só temos 9 minutos. Vocês acham que as pessoas, atualmente, né, vamos pensar... Oi? Você acha que a gente consegue terminar em 9 minutos? Ou você quer, tipo, de repente, deixar um pouco para uma próxima aula? Ou falar tudo agora e a gente abre depois só um espaço no final? Como você quer fazer? Ah, não sei. É porque para a próxima aula eu tinha programado de mandar a lista de exercícios, né? E aí conseguir debater sobre Não, a ela. outra mesmo. Não a da semana que vem, a sua próxima. Ou você consegue terminar tudo em 8 minutos agora? Ah, tem só 3 tópicos. Eu acho que a gente já teve bastante interação do pessoal. Então eu vou ler os 3. E aí a gente vai conversando sobre eles. Até o próximo professor entrar também. Acho que ele não vai me negar 2 minutinhos. Isso. Tem intervalo agora, né? Tem. Gente, se eu passar 5 minutinhos, vocês vão me matar? Por favor, não me matem. Podem me Gente, abandonar. vocês vão matar, gente. Mas podem me abandonar. É que a Tá? gente fica Vamos lá. empolgado, sério. Vocês acham que as A pessoas... Sofia que elas falou se que não fica comunicam- tranquila, então vai, Ana. Vocês Fala os acham três. que as pessoas atualmente elas se comunicam de forma eficiente? Que a gente consegue falar e o outro interpretar, entender exatamente o que a gente fala? Próximo ponto. Vocês já questionaram as suas formas de comunicação e interpretação? E por fim, o que podemos identificar como conflitos de variações linguísticas dentro da nossa sociedade? Eu vou deixar a aba lá aberta, né, para não perder os 3 tópicos. E aí, se vocês quiserem abrir o microfone, ou Vicky, por favor, leia para mim os comentários. Isso aí, gente. Podem ir falando. Sim, eu acho que as pessoas se comunicam de forma eficiente. Só lembrando do sotaque, tem tipo, que nem você falou das variações de cada região, tem algumas, tipo, tem uma tia minha que mora no Pará, então quando ela vem pra cá tem algumas palavras que ela fala que a gente não entende, mas mesmo assim a comunicação a gente consegue sim. Alguém mais quer dar o seu parecer sobre isso? Ó, a Priscila falou, me comunico melhor escrevendo. KKKK. A Sofia falou, tamo junto. Ah, escrever é uma boa forma de comunicação. Alguém mais? O ideal, gente, é a gente treinar tudo, né? O falar, o escrever, o ler, né? Agora eu vou plantar uma sementinha da Discord. Quantas discussões... não tem dessa. A gente estuda linguagens, mas dá uma de psicóloga de vez em quando. Quantas discussões vocês acham que seriam evitadas se a nossa forma de comunicação fosse suficiente? Por exemplo, conflitos no Facebook, sabe? Um comentário. Quando um começa a tratar com o outro aleatoriamente por causa de uma coisa, por causa de uma expressão. É claro que ponderando, né? Não aqueles comentários pejorativos ou preconceituosos, mas às vezes uma pessoa quer expressar alguma coisa e vem a outra e já... Pô. Ó, a Ana Júlia falou, na minha opinião também, temos mais acesso a vídeos, livros e coisas do tipo que aprendemos melhor algumas formas de falas. A Caroline falou, quase todas, kkk. A Sofia falou, a interpretação às vezes falha bastante. A interpretação, assim, ela é realmente um treino, gente. Claro que a gente vai trabalhar várias formas de vocês aperfeiçoarem isso, mas é treino, né? Depende muito também da leitura, realmente, do fazer, né? E, Ana, essa plantinha da Discord aí... Ó, o Luiz falou, eu já nem entro mais em discussões no Facebook. Eu também não, nossa, na época das últimas eleições e penúltimas eu já zerei a Copa. Vitória também. A Ana Júlia, em algumas discussões uma vírgula muda o sentido de alguma coisa. Total, nossa, adoro brincar com isso. Sabe quando a gente manda alguma coisa pra nossa mãe e ela interpreta errado? E aí você fica puta com a gente.
realmente. Mas são essas coisas mesmo que eu queria que vocês conseguissem entender, sabe? Porque vai muito do nosso cotidiano também. E aí, as variações, elas estão muito presentes, estão muito enraizadas. E elas são pequenos detalhes, assim, que nos fazem pecar em muita coisa. E que a gente pode melhorar tanto, sabe? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? A Ana Júlia também falou, eu gosto de acompanhar briga, meu lado Fifi ama. O Luiz falou, acompanhar eu amo também. Nossa, eu tenho Twitter pra isso, né? Se não fosse pra isso, eu não tinha baixado. Oh, meu Deus. Nossa. E sobre o último tópico, gente, o que nós podemos identificar como conflito de variação linguística dentro da nossa sociedade? O que vocês veem, assim, que pode ser que, na visão de vocês, é um conflito causado por variações linguísticas? A gente conseguir falar um pouco sobre. Acho que esse é um tópico bem importante. Se tiver alguma coisa aí, você lê pra mim, tá bom, Vicky? A Aline falou assim, xenofobia. Ah, Nossa, isso é muito... Achei que é o principal ponto Palavra-chave. ser falado sobre isso, né? Ó, o Luiz falou, discutir eu não discuto, mas colocar lenha na fogueira é bem de vez em quando. A Ana Júlia, palavras em que alguma região tem outro significado. Nossa, dá exemplos aí, gente, é engraçado às vezes. É algo engraçado que a gente tem que conseguir ponderar também, né? Da gente trabalhar na gente essa noção de que, às vezes, o que eu falar aqui em São Paulo tem um significado e, às vezes, para uma pessoa lá em Cuiabá, por exemplo, tem outro. E se eu se magoar por aquilo, não é culpa minha, nem uma culpa dela, mas é uma falha na nossa comunicação. Comunicação, entende? sim, isso é perfeitamente normal, né? Ó, a Ana Júlia falou, até ofensivo como rapariga em Portugal. Até como rapariga de Portugal, que aqui é ofensivo, sim. E a Maria Giovana falou, biscoito e bolacha. Brincadeiras, mas nomes de alimentos são bem diferentes. Nossa, biscoito e bolacha é a guerra, né? Eu vejo É a a gente guerra. arrumando altas tretas por isso, galera. Nossa, o que vai mudar? O importante é comunicação. Sofia falou, quando eu fui para Curitiba, senti bastante isso. Palavras como cancha, que é quadra, penal, estojo, e vina, que é salsicha. Nossa, eu acho muito estranho esse vina. Mas é Penal, verdade. pra mim, é bem estranho, mas eu tenho uma amiga que é de Curitiba também, faz facu comigo, e aí eu fico tipo, moça, o que é penal, moça? O que é penal? Ó, o Mas, Luiz gente, falou, tem um prato em Portugal que se chama... Ai, gente, olha o horário, hein? Antes das 10. Brincadeira. Falou, tem um prato que em Portugal se chama pi de bacalhau. Aquelas. Isso no Brasil já seria bem estranho. Desculpa, palavrado. Imagina, Luiz, relaxa. Imagina, mas essa é a realidade, né? É isso que a gente tem que contextualizar. Pão, como eles chamam pão no sul também, né? Eles chamam aquele pãozinho francês de cacete. E pra gente é um Nossa, palavrão. verdade. E lá é o pãozinho. Então, é muito da gente estar aberta a entender isso e conseguir trazer para nossa forma de comunicar. Eu vou fazer um fechamento, né? Já é 8h30. Queria agradecer a presença de vocês. Eu quis trazer hoje um conteúdo mais interativo para que a gente conseguisse se conhecer mesmo, interagir de uma forma mais leve. A próxima aula amanhã temos linguagem de novo, com redação com o professor Léo. E foi muito do que eu falei, né? Espero que vocês consigam. Se tem alguma coisa assim que vocês veem que é gritante de dificuldade, não deixem de procurar a gente para se comunicar, para falar, para repassar. Porque apesar de a gente já ter tipo, nosso cronograma de aulas montado, a gente sempre vai abrir um espacinho, né? Para conseguir ajudar vocês da melhor maneira possível. Porque a gente está aqui para isso, né? Para ajudar vocês. Então... Ai, obrigada, Ana Júlia. Essas coisas deixam o coração quentinho. Sim. Ai, gente, é muito bom. E eu peço já desculpas de antemão, porque as próximas aulas de gramática vão ser mais pesadas. Eu acho que é algo muito conteudista e não tem para onde correr. Vai ser ler, escrever, ver regrinha. Eu já me desculpo por isso. Ai, gente, eu sei que é triste. Mas
Não teremos muita saída. Fazer o quê? Fazer o quê? Mas assim, vai ser nesse nível também, gente. Acho que foi bem legal a interação de hoje, né, Ana? Tô bem feliz sim. que as próximas Eu aulas queria sejam muito. assim. Sim, Acho que legal a vocês gente participem. combinar, perguntar pra vocês, de repente, se a gente pode sempre, ao invés de trazer um professor por matéria, trazer sempre o professor da matéria e mais um, né? Pra gente, enfim, e abrir esse espaço de diálogo, né? Não ficar essa coisa de aula, o professor fala, vocês escutam. Não, a gente quer conversar com vocês realmente. Gente, vou deixar. Abrir a parte aí, olha. Está em o meu e-mail e o meu telefone. Eu sei que a Vicky anexou no mural também, mas se quiserem tirar uma foto, salvar qualquer coisa, podem mandar mensagem, podem mandar alguma coisa lá no e-mail. Não prometo responder no dia, mas o mais breve possível eu respondo. Peço também para vocês acompanharem a gente nas nossas redes sociais, porque sempre vai ter aulão de dúvida e a gente está querendo trabalhar de uma forma mais espontânea, então pode ser que role alguma live nos nossos canais de comunicação, ou algum joguinho que precise logar com o Facebook, algo assim. Então acompanhe a gente, né, pelas redes sociais. E eu vou disponibilizar uma lista de exercícios sobre variações linguísticas. Eu vou anexar no Classroom, junto com o PDF dessa aula e com a gravação também. Então eu vou esperar só o Google Meet conseguir liberar esse vídeo para mim e eu anexo lá para vocês, tá bom? É isso, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Foi muito boa a aula. Até o viu? próximo encontro. Obrigada. Ai, Vicky, fico muito feliz. pode Oi. me dizer se eu fecho o... Oi? Como, Não entendi. peraí. Amiga, tem que parar de gravar, não se esquece.